que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, venho a Ti, Pai, em oração clamar, ó Pai. Pai querido, que o Senhor possa, Pai, estar, ó Deus, ministrando aos nossos corações. Fala, Senhor, como o Senhor já tem falado ao início deste culto. Não aquilo, Senhor, que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos, Senhor, ouvir que venha do Seu trono. Pai querido, fala poderosamente conosco, Senhor. Me capacita, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar usando a minha vida, Pai, mais uma vez, Senhor, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, que é a razão pela qual todos nós estamos aqui nesta noite. É pelo Teu sangue vertido no Calvário, é pela Tua graça, é pelo Teu amor infinito, é que nós estamos aqui. Por isso, Pai, eu rendo a Ti a minha gratidão por esta oportunidade, Deus, singular que o Senhor me proporciona nesta noite. Eu rendo a Ti, já Te louvo, Deus, pela vitória já alcançada nesta noite, Pai, na vida do Teu povo aqui reunido nesta noite. Amém. Que os irmãos possam sentar. Esse texto aqui, que o Senhor traz no meu coração, fala sobre dois fundamentos. Fala sobre duas casas, fala sobre dois destinos e fala sobre dois construtores. E baseado aqui nesse texto, eu queria falar sobre algumas características de uma casa que é firmada sobre a rocha. Algumas características de uma pessoa que constrói no seu dia a dia a sua vida sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Glória a Deus. Como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, nós podemos ler, vamos ler rapidamente o que Paulo diz sobre a pedra singular. Jesus é a rocha. E todo aquele que constrói a sua casa, que edifica a sua casa sobre a rocha, ela tem algumas características em sua vida. Ela tem algumas atitudes em sua vida. Então, Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus, Senhor é bom, maravilhoso. Capítulo número 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, olha a afirmação, é a principal pedra da esquina, no qual, em Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Então aqui Paulo ele afirma que Jesus é a pedra singular. Em Jesus é a nossa base para todas as áreas da nossa vida ter sucesso, ter um crescimento, como ele mesmo diz aqui. Então eu gostaria de falar sobre algumas características de uma casa que é firmada sobre a rocha, de um lar, de uma família que decide edificar a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Então a primeira característica que eu gostaria de falar é que todo aquele que se decide, que se propõe, a primeira característica que ele tem é que ele ouve e pratica a palavra de Deus. É a primeira característica da pessoa que decide, daquele lar, daquela família, que decide, não, eu vou construir o meu alicerce da minha vida, dos meus filhos, sobre a rocha que é Jesus. Então, a primeira característica é que ele ouve e pratica a palavra. Ele não somente é ouvinte, mas ele ouve, mas desce ao coração e ele é transformado em quê? Em ação e atitude, ele pratica. Então aqui no versículo 24 de Mateus, olha o que Jesus diz assim: todo aquele, pois que escuta, ou seja, que ouve as minhas palavras. Jesus não diz que somente aquele que ouve, não. Ele deixa claramente aqui, como os irmãos podem ver aqui no versículo 24, ele diz assim, ele fala, Jesus ele dá a entender a multidão, ele é bem direto, ele exige duas coisas da multidão, das pessoas, de todo aquele que decide construir a sua vida em Jesus, em Deus.
Ele diz assim que tem que ouvir e praticar. E o que nós vemos hoje? Muitas pessoas são meramente o quê? Ouvintes da palavra. Ouve a palavra, vem à igreja muitas vezes até de segunda a domingo. Ouve todos os dias, ouve em casa, ouve mensagens, mas o que acontece? Não exercitamos a palavra. Não colocamos em prática na nossa vida diária o que Jesus, os seus mandamentos. E aqui o que Jesus nos deixa claro, aí ele faz a comparação. Ele faz a comparação e diz assim, agora eu vou lhes explicar como é semelhante. Qual é a diferença daquele que obedece, que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica? Então, a primeira característica daquele que tem a sua casa firmada é que ele ouve e pratica, ou seja, ele obedece a palavra do Senhor, ele decide viver o quê? A vontade do Senhor, ele decide o quê? Escolher o quê? Escolher Deus, ele decide o quê? Viver uma vida, pelo menos procura obedecer. Nós somos falhos, não somos perfeitos, mas essa é a diferença, é que a partir do momento que eu decido, eu falo, não, a partir de hoje, eu vou edificar minha casa sobre a rocha. Não é necessário que eu vou ter uma vida perfeita, não. Mas o Senhor olha do seu trono e Ele vê o seu coração, Ele vê o seu desejo, o nosso desejo de obedecer, de praticar. Nós erramos sim, falhamos sim, como a Kézia mencionou. Nós falhamos todos os dias, mas nós também nos arrependemos, nós clamamos a Deus e Deus sabe, porque Ele olha o nosso coração e Ele vê que o nosso coração é quebrantado e quer mudança. E não quer mais viver naquela prática daquele erro. Então vamos ver aqui alguns versículos que destacam essa característica. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Nós encontramos aqui Deus falando sobre a necessidade da igreja obedecer os seus mandamentos. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem servir a Jesus, querem o quê? Querem os seus benefícios, querem um reconhecimento de Deus em todas as suas áreas da sua vida. Mas nós vemos o quê? Que não quer o quê? O compromisso, a prática da palavra. E nós só seremos abençoados, prósperos, obteremos o quê? O crescimento, se nós praticarmos a palavra e vivemos uma vida em obediência. Não existe outro jeito. Porque Deus, Ele é taxativo nisso. Eu te escolhi, eu amo, eu perdoo. Mas eu exijo o quê? Compromisso, obediência, respeito, gratidão. Porque quando nós obedecemos por amor, nós estamos demonstrando a Deus que nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida. Nós estamos reconhecendo todo o sacrifício que Ele fez no Calvário. Aquele sangue derramado não foi em vão. Nós estamos reconhecendo que sem Jesus não somos nada. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos dele dia a dia, em cada instante, em cada momento, e que o ar que nós respiramos foi ele que nos deu. Então, a atitude de obediência revela isso, e Deus sagrado. Qualquer um de nós aqui que somos pais, como alegra o nosso coração quando nós olhamos para o nosso filho e nós dizemos assim, não faz isso, vem aqui, e ele obedece. Ele em casa eu falo para a Vitória, Vitória, pega essa fralda e leva para a mamãe no lixo. Ela vai e joga e volta. Né? Parabéns! Como alegra o nosso coração. Imagina o Senhor, quando Ele olha do trono e Ele vê que nós estamos obedecendo, mesmo sofrendo todas as adversidades que nós temos. Cada um tem aqui luta, prova, como a Bárbara que tanto sofreu na sua gestação, mas ela permaneceu o quê? Obediente à palavra e não se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor é para a vida dela. Então, outro diz assim, vamos ler então, Deuteronômio 8, versículo 11. Diz assim, guarda-te para que não esqueças do Senhor. Esquecer no sentido de não somente no sentido de esquecimento, é de não obedecer. Diz assim, teu Deus, não guardando, ele diz mais ainda a palavra, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Tiago também, capítulo 1, vamos ler dos versículos 22 até o 25. Olha que tremendo que Tiago fala sobre a obediência, sobre a prática, o exercício de vivermos conforme a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Diz assim, e sede cumpridores da palavra. Olha que coisa maravilhosa. Cumpridores da palavra.
e não somente ouvintes. Porque Tiago disse, por quê? Porque naquele tempo já havia muitas pessoas que seguiam a Jesus pelo que ele fazia, mas não obedecia, só ouvia, mas não praticava. Aí Tiago diz assim, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante o que? Ao varão, ao homem, que contempla ao espelho o seu rosto natural, ou seja, tem uma vida vazia, uma vida sem felicidade, uma vida sem sentido. É isso que Tiago está dizendo. O que adianta? Ele está dizendo, o que adianta? Você ouve, mas não obedece, mas não quer executar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E ele diz assim, não adianta. Você vai ser comparado com uma pessoa que vai olhar e você vai ver somente o seu rosto. Você vai ser vazio, uma pessoa vazia. Aí ele diz assim, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Versículo 25, olha que tremendo. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, olha que tremendo, e nisso persevera. Por que ele diz persevera? Porque ele sabia que nós também passaremos por momentos que nós pensamos em desistir, em parar, em retroceder. E a trajetória com Jesus exige o quê? Perseverança. Perseverança constante, todo dia, todo instante. Não é fácil, é difícil, mas é gratificante, é glorioso, porque o resultado daquele que está construindo. Então, quando nós obedecemos, estamos ali perseverantes na palavra em todo o tempo,